Tem um novo boato que, segundo uma matéria publicada aqui no VideoCardZ, que afirma que a NVIDIA pode preparar versões de placas de vídeo de 9 GB, tanto da RTX 5060 Ti quanto da RTX 5060, usando chips de memória GDDR7 de 3 GB. O que a NVIDIA está pensando em fazer, meus amigos? Só para você entender. Quando a gente pega, por exemplo, aqui uma 5060, ela tem 8 GB, ela tem 4 chips de memória. Ou seja, a gente tem 4 chips ali com 2 GB de memória. A NVIDIA está pensando em transformar a placa numa placa com 3 chips de memória de 3 GB, o que vai reduzir muito o custo na produção da placa em termos de soldagem, né? Diminui a chance de ter defeito. Então, é uma jogada inteligente da NVIDIA e, de quebra, ainda tem o marketing de que, cara, 8 GB de memória é pouco, vamos fazer placa de 9 GB. Bom, até aí tudo bem, né, meus amigos? Só que, quando eu mudo a quantidade de memórias aqui, eu vou mudar essa velocidade aqui, ó, que é a largura de banda de memória, que a gente fala que é a velocidade do barramento. Vamos tentar entender isso de uma forma bem simples, né? Como eu tenho 4 chips de memória, é como se cada chip de memória fosse uma pista para os dados trafegarem, né? Vamos imaginar que os dados são carros, tá? Então, tem 4 pistas, né? E essas pistas aguentam cada um ali um tráfego intenso. Se eu mudo a placa de vídeo para 9 GB, apesar de eu ganhar 1 GB de memória de vídeo disponível, o que pode ser bom para eu rodar alguns jogos com textura mais pesada, né? Quem sabe em resoluções mais altas, no final das contas, eu até ganho a parte da memória, mas eu perco uma pista, cara. Então seria como, né, se a minha placa de vídeo, que funcionava com 4 pistas, passasse a funcionar com 3 pistas. Ou seja, o barramento aqui, ó, de 128 de 128 bits, né, seria reduzido para 92, se não me engano. É algo assim, um número assim, tá? E eu sei que a perda que a gente teria seria algo em torno aí de 25% da velocidade do barramento. E o que o barramento altera na placa de vídeo, só para vocês entenderem, tá? Ele tem uma correlação com a quantidade de dados que a placa consegue, né, trafegar ali, né, entre aspas. Quanto mais velocidade a placa tem no barramento, mais rápido o chip funciona. Então, assim, eu melhoro a memória, mas em compensação também eu diminuo a velocidade de transferência de dados. Em muitos jogos, em muitas situações, ao invés de ter ganho de desempenho, eu posso ter uma perda. E, cara, a gente está falando de 25% de velocidade a menos do barramento. Essa perda pode ser considerável, tá? É claro, né, galera, que a NVIDIA ela é uma empresa super capacitada, a gente sabe dos novos lançamentos da NVIDIA, a gente sabe que a NVIDIA recentemente lançou até mesmo aí um mecanismo, né, de compressão de texturas que, cara, né, 612 megabytes ali, os caras conseguiram transformar um arquivo de, se não me engano, 6 ponto alguma coisa lá de gigabytes para 600 e poucos mega, né? E isso deve chegar nas placas de vídeo da NVIDIA em breve, né? Esse mecanismo de compressão neural e tudo mais, o que vai reduzir muito o uso de memória, o que também diminui a quantidade de dados ali, né, que vai trafegar no barramento da placa, mas ao mesmo tempo a gente pode ter placas de vídeo, né, a 5060, 5060 Ti, com o desempenho capado, mesmo tendo 9 GB de VRAM. E muita gente vai comprar essas placas achando que é melhor, viu? Aqui a gente tem a matéria falando mais detalhes sobre isso. A configuração proposta, ela ia substituir o layout de 4 chips e 128 bits por um design de 3 chips e são 96 bits. Isso aumentaria a capacidade da placa de 8 GB para 9 GB, mas também reduz a largura de banda de memória, assim como eu falei. A 28 GB por segundo, a largura de banda de memória cai de 448 GB por segundo para 336 GB por segundo, o que é realmente expressivo, né? Uma redução de 25%.
Mesmo que seja usada uma memória mais rápida, de 32 GB, a largura de banda ainda assim só ia chegar a 384, né? Por conta daquela questão das pistas que eu expliquei para você, né? Como se cada memória fosse uma pista, cada memória tem a sua frequência, então ela aumenta, né? É a mesma lógica que eu usar um computador, por exemplo, com 16 GB de memória RAM numa memória só, ou eu, por exemplo, pegar dois pentes de 8 GB. A gente sabe que dois pentes de 8 GB aumenta a largura de banda e aumenta um pouco a performance. Então, quanto menos chips de memória na placa, menor a largura de banda, e aí a gente pode ter uma perda assim, de performance, né? Pelo que lembramos, essa mudança foi na verdade uma atualização para a suposta RTX 5050, tá? Os rumores estão falando da 5060, 5060 Ti, mas é para 5050, que usa memórias, né, GDDR6 na especificação atual de 8 GB. Então, a RTX 5050 ela passaria a usar memórias mais rápidas, né, só que pulando de GDDR6 para GDDR7, só que com esse downgrade na largura de banda, mesmo assim, né. Para os modelos da 5060 Ti, isso seria um retrocesso em termos de velocidade, mas uma melhoria em termos de capacidade, ou seja, ela ia suportar armazenar mais dados, texturas maiores, resoluções maiores, mas a gente teria um retrocesso na velocidade de execução. E, cara, a gente sabe muito bem, cara, que com as tecnologias que a gente tem hoje, DLSS, FSR, a própria tecnologia de descompressão neural ali que a Nvidia vai lançar, cara, que a velocidade da placa, para mim, hoje é o fator mais importante. Então, assim, é melhor eu ter uma placa com chip gráfico potente, rápido e um pouquinho menos de memória do que eu ter uma placa, por exemplo, com muita memória e um chip gráfico que não dá conta, não tem velocidade para usar tudo isso. O que eu acho que não vai ser o caso, tá? Mas, né, tem toda essa questão. Inclusive, na matéria aqui mostra um comentário de um cara que ele é bem requisitado, cara, como vazador no mundo do hardware, e ele disse que ainda não há um plano, por exemplo, para 5060, 5060 Ti de 9 GB, e que tem apenas um plano formulado para de 9 GB, né, já no caminho certo. Então, assim, esse cara aqui, cara, ele costuma ser um excelente vazador, tanto que ele é considerado, né, um dos melhores vazadores do mundo, e ele mandou essa daí, cara. Então, é bem provável que pelo menos aí a 5050 a gente veja saindo com versão de 8 GB, as próximas a gente vai ter que esperar para saber. Eu não sei o que a Nvidia está pensando para o futuro, mas a Nvidia declarou há muito tempo que ela não é mais uma empresa que produz placas de vídeo, sim uma empresa que produz coisas relacionadas à inteligência artificial. E é fato que as inteligências artificiais consomem muita memória. Então pode ser que em breve a tecnologia, né, uma tecnologia mais nova da Nvidia possa vir e esses 1 GB de memória disponível, aí de VRAM disponível, faça muita diferença para alguma tecnologia da Nvidia que está para chegar. Então, realmente, essa reconfiguração da Nvidia pode ser, né, algo que a Nvidia pode estar fazendo aí uma cartada de mestre para o futuro. Mas não tem como saber. Um primeiro momento, né, a gente enxerga isso, né, eu começo a ver isso como um downgrade, não como um upgrade de fato. Agora, vamos ser sinceros, né, a grande maioria do público convencional, eu acho que vai acabar aceitando bem essas placas, né? Até porque é muito falado que 8 GB de memória é pouco, as placas, principalmente da Nvidia, com 16 GB de memória para cima, são muito caras, então, né, muita gente vai optar por comprar essas placas. Até mesmo pensando nessa possibilidade aí de vir no futuro algo ali que vai utilizar essa VRAM. Então, na hora que sair a placa de vídeo de 9 GB no mercado, fica ligado que pode ter pegadinha. E detalhe, galera, falando aqui de preços de placa, tá? A gente realmente não tem previsão dessa mudança baixar o valor de nada, tá? Mas quase todo dia aqui a gente posta cupom de desconto, cara, e muitos deles para comprar a placa de vídeo. Tem dia, por exemplo, que rola cupom, olha só, a gente posta placa em lista, cara, de tanta promoção de placa de vídeo que tem acontecido, né? Igual a RX 7600 a 1439, RTX 5060
2.204, 9060 XT 2.519. Esses são os preços assim que estão sendo praticados atualmente em promoção em várias placas. Então, recomendo demais aí você conhecer o nosso grupo de ofertas, principalmente se você quer comprar uma placa de vídeo, cara, porque a gente acha umas promoçõezinhas legais. O que você acha que a Nvidia está tramando com tudo isso? É só uma mudança para baratear o custo da placa ou tem mais alguma coisa por baixo dos panos? Você acha que essas placas vão vir piores de fato ou melhores, né? Será que vai ter alguma otimização ali que a gente não está sabendo? Eu tô torcendo para ver o seu comentário, cara, tô curioso, porque eles continuam o conteúdo aqui do vídeo. No mais, espero que você tenha gostado, viu? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.